Este é o mais famoso podcast sobre calçado. Todas as terças-feiras, Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia-a-dia da indústria, as notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria. Aperte os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as terças-feiras. Este podcast tem o apoio de Login, agência de marketing digital para a indústria da moda. e de Vapsol, always a step ahead. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do mais famoso podcast sobre calçado. O meu nome é Pedro Fonseca e hoje estamos numa fábrica de calçado na Longra, na Adolmar. Comigo tenho aqui ao meu lado esquerdo o responsável por esta empresa, o Carlos Moreira. Carlos, muito obrigado por nos deixares estar aqui na tua empresa e vamos falar um pouco sobre a empresa que tu representas e também sobre a atualidade da indústria do calçado. Carlos, começava por te perguntar, por te pedir para fazeres uma pequena introdução e apresentação da empresa, uma empresa com mais de 50 anos. É verdade, Pedro. Obrigado mais uma vez. Sejam bem-vindos à Adolmar e obrigado por estarem cá. Só um pequeno reparo, a Adolmar, eu não sou o atual gerente, eu sou apenas o diretor comercial e com todo o gosto digo que o atual gerente é o meu pai, que é a segunda geração e em que está vivo e que esperamos que continue muitos anos e é o expoente máximo da empresa, nomeadamente, mas tudo que é relações comerciais, tudo que é visitas, tudo que é a parte de desenvolvimento, essa sim é representada por mim e é nesse contexto que eu me apresento. A Adolmar, vou começar pelo nome muito rapidamente. A Adolmar é uma conjunção de nome do meu avô, que é o fundador, Adolfo Martins da Fonseca, em que 10 anos devolvidos foi o meu pai que tomou conta da empresa, que está a tomar conta da empresa há cerca de 40 anos. Esta empresa tem cerca de 50 anos no mercado e eu sou a terceira geração que estou nesta passagem, espero eu, para um futuro. Olha, nós hoje vamos falar aqui da atualidade do setor do calçado e no último episódio do podcast o Rui deu o nome de crise à fase que nós estamos agora a atravessar, quebras de encomendas. Como é que tu estás a ver o panorama atual do setor de calçado? Pedro, eu vou falar sempre no nome desta empresa e depois de uma forma geral. Não posso obviamente estar aqui a apontar casos porque, apesar de estarmos todos no mesmo setor, as crises são sempre vividas de formas diferentes. No caso da Adolmar, obviamente que sentimos a crise como toda a gente, as dificuldades são inerentes e é fácil perceber o porquê. Se me perguntares a nível de números, nomeadamente de produto vendido, até este ponto ainda não tivemos dificuldades em atingir os mesmos valores e estamos mais ou menos com os mesmos dados do mesmo período do ano passado, embora o ano passado não tenha sido um ano em que podemos nos cingir pelos números, mas estamos dentro dos parâmetros. Aquilo que estamos a sentir, e acho que é comum a toda a gente, é que num ano normal, não vou falar num ano bom, num ano normal seria em que nesta fase, e há uns meses atrás, estaríamos toda a gente com muito trabalho, toda a gente a dar horas, toda a gente já com um projeto para futuro próximo. Estes meses são meses que são normalmente meses muito fortes. Sim. Eu vou chamar a época de inverno de construção nesta fase para as fábricas, é a fase de fabrico, de construção da parte de inverno, e o inverno é realmente a parte mais forte em que há mais trabalho. Se não me engano, e eu falo como disse aqui, mas penso que é como a toda a gente, de março a junho, julho é a altura em que há muito trabalho e é uma coisa que não aconteceu. Aquilo que me apercebi, tanto nós como no panorama normal, é que houve trabalho para trabalhar às 8 horas normais e não houve muito mais que isso, e nomeadamente no que diz respeito a subcontratados. Não houve muita procura, tanto da nossa parte, e penso que, como a toda a gente, não houve tanta procura como é natural e normal. E por si só é fácil perceber de que baixou a quantidade de produto e de artigo para fazer. Rui, antes de mais, como estás? Quero-te cumprimentar. Tudo bem, obrigado. Ora, eu ia pedir um comentário naquilo que o Carlos disse, e ele salientou aqui um ponto que é a questão dos subcontratados, que vão ser, de certeza, as primeiras empresas a passar por dificuldades, muitas delas já estarão, de certeza. É verdade. Em primeiro lugar, agradecer ao Carlos Moreira a disponibilidade para nos receber e para conversar aqui um bocadinho.
De facto, a realidade, eu estou completamente de acordo com o Carlos, a realidade, quando os números baixam, normalmente afeta mais rapidamente aqueles que são mais pequenos e esses estamos a falar muitas das vezes dos subcontratados, porque os subcontratados, no fundo, são um complemento, são um apoio à indústria principal. Por exemplo, no caso do Carlos, como no caso de muitas outras empresas, têm os recursos humanos próprios dentro da sua estrutura, têm uma capacidade produtiva que se comprometem, vamos imaginar, de 600, 700 pares diários, mas muitas das vezes, por exemplo, o setor de costura, para tirar os 600, 700 pares diários que se fazem numa montagem, precisaria de ter um conjunto de pessoas que muitas das vezes não os têm dentro de portas. E então recorre-se a trabalho subcontratado, tal e qual como estamos a fazer, que é precisamente o complementar e o apoiar para dar trabalho para a montagem, e outras vezes, quando a procura é muita, recorremos também ao subcontratado até para fazer as operações todas, ou seja, pode fazer o corte, a costura, a montagem e o próprio acabamento. E é aqui que eu acho que nós estamos a falar que este ano houve alguma mudança em relação àquilo que era o ano passado, mas o Carlos também referiu muito bem, e nós falámos disso no último podcast, e o meu comentário é sempre pela generalidade, não por aquilo que representa ou pelo local onde estou, por exemplo, a trabalhar, é na generalidade. Os números baixaram face a um ano que foi excepcional. Portanto, o ano de 2022, no mercado internacional, foi um ano que não é normal por si só para Portugal, para o produto que é feito em Portugal. Portanto, estamos a falar de números absolutamente extraordinários. Este ano eu diria que os números já estão mais em linha com aquilo que seria o normal, e nós sentimos todos essa redução face ao ano passado, mas muitas empresas, como o Carlos disse, por exemplo, não sentem esse número de forma drástica, sentem esse número como o regressar àquilo que era a sua normalidade. Portanto, eu acho que parte também por aí. Independentemente de tudo isto, há de facto uma contração grande, e todos nós nas nossas vidas pessoais estamos a verificá-lo, há de facto uma contração grande a nível da economia, a nível do consumo, a nível da tendência, a nível dos mercados, a nível dos próprios investidores, e isso tem-se refletido em particular em alguma redução das encomendas, que tem colocado também algumas dificuldades nas empresas mais expostas, que têm um risco maior ou que não têm um capital financeiro que lhes permita sustentar 2, 3 meses com quebras significativas na produção, e depois correm-se riscos que podem levar naturalmente a que algumas empresas deixem de poder trabalhar. Eu tenho uma questão que às tantas vou colocar aos dois e que tem a ver com subcontratados. Bom, as maiores empresas, como aqui já referimos, normalmente recorrem a alguns subcontratados e que são extensões, de certa forma, da própria empresa. Ora, havendo poucas encomendas, como é que se faz a gestão dos subcontratados? Porque acabam lá estar por fazer, de certa forma, também parte da empresa. Se, por um lado, se eu tivesse uma empresa, queria dar trabalho à minha empresa primeiro, depois, se tivesse excesso de trabalho, dava aos subcontratados, mas os subcontratados também são, lá está, uma extensão da empresa. Há relações de trabalho, algumas de longos anos. Como é que se deve fazer essa gestão? Rui, começas tu? Posso começar? É uma gestão muito difícil, devo já dizer, que de facto existe um espírito de compromisso e de parceria, e até muitas das vezes de amizade que ainda existe neste trabalho, que torna estas decisões difíceis. No fundo, muitas das vezes, eu acredito que há empresas que preferem internamente reduzir aquilo que são os seus números e talvez estar a trabalhar no limite dos limites do mínimo para manter os seus subcontratados a trabalhar, porque todos nós sabemos que eles em determinadas fases são absolutamente cruciais para aquilo que é o desenvolvimento do negócio da empresa e dos volumes que ela cria. Essa gestão tem que ser feita de forma muito particular, caso a caso. Eu diria que caso a caso, porque há subcontratados que estão connosco, e eu acredito que o Carlos é a mesma situação, há imensos anos, muitos deles quase desde as fundações da empresa, e esses são aqueles que primeiramente muitas das vezes nós tentamos... São quase a família, não é? Exatamente, são aqueles que se devem tentar manter pelo máximo período de tempo possível, e até porque se a empresa tiver uma estrutura financeira equilibrada, eu acho que pode suportar um bocadinho melhor
que aqueles que trabalham no fundo à mão de obra, porque o trabalhar à mão de obra não gera o lucro que muitas das vezes as empresas podem depois na venda conseguir ir buscar algum extra para compensar no fundo essa quebra de produtividade. Eu diria que... E a longo prazo, numa estratégia a longo prazo é capaz de funcionar. Exatamente, numa estratégia a longo prazo, até porque do ponto de vista comercial, e o Carlos é diretor comercial e saberá disso, o Carlos trabalha nas coleções de forma antecipada, consegue mais ou menos prever, ter aquilo que nós dizemos muitas vezes, um forecast daquilo que vai acontecer mais à frente. E então, mesmo essa manutenção de alguns subcontratados já tem em linha aquilo que é a estratégia comercial que a empresa tem, não é? De segurar também essas produções. Mas eu acredito que seja extremamente difícil para as empresas fazer essa gestão, e cada uma terá, no seu caso particular, que a fazer, mas certamente que eu diria que todos tentam ao máximo manter aquilo que são subcontratados a trabalhar com eles. Carlos, não sei se queres acrescentar alguma coisa a isto que o Rui disse, de manter ou não os subcontratados. Felizmente, quando o Rui fala antes de nós, torna-se tudo muito mais simples. Fica quase tudo dito e torna-se tudo muito mais simples. E não quero de forma alguma estar a complementar aquilo que ele disse, porque ele falou de tudo. Só queria salientar aqui 2 pontos. No nosso caso, e de uma forma geral existe muito isso, há 2 tipos de subcontratados. Há os subcontratados que estão realmente efetivos a uma empresa, e isso dá-lhes uma certa segurança. Trabalham a 100%? Quase sim, a 100%, e mantêm a parte... Aqueles que são da família. Exatamente, mantém a parte fiel, mesmo quando há trabalho, ou muito trabalho, um acidente de trabalho, não se deixam, vou utilizar esta expressão se me permite, não se deixam vender ou comprar por um engodo que haja de um vizinho ou de um concorrente, e esse aí, penso que como mantiveram o respeito pela empresa que sempre os acolheu, acho que esse aí, mesmo nas crises, mantêm-se um bocadinho mais confortáveis, porque essa empresa terá certamente um bocado de cuidado em os manter. E há outro tipo de subcontratado, que é aquele que não é efetivo a uma fábrica, a uma estrutura, e que, por mais várias razões, ou até por uma questão interna, tentam procurar aqui e acolá. E esses que são um bocado mais voláteis no que diz respeito à efetividade a uma empresa, serão os que terão mais riscos, porque eu falo no meu caso, se tiver que acontece nesta empresa, temos aqui subcontratados que estão aqui a trabalhar há 10, 15, 20 anos, e assim há tal responsabilidade em que nós fazemos um esforço para que se mantenham a trabalhar connosco, e depois há aqueles que são pontuais, por umas várias razões. Pontuais porque somos nós a procurá-los, pontualmente para 2, 3 meses, ou até eles mesmos que nos procuram para às vezes alguma quebra de produção que tiveram, e esses obviamente que são os primeiros a ter mais dificuldades e terão dificuldades no futuro. Carlos, vamos pegar aquilo que o Rui disse, e tu como diretor comercial consegues de certa forma fazer uma previsão a médio prazo daquilo que estará para vir. Qual é que é a tua previsão para os próximos meses? Isto é muito complicado, uma resposta difícil de dar, porque é um bocado difícil de dar por mais várias razões. Em primeiro lugar, eu acredito que eu não tenho tanta influência como isso, e as minhas palavras não cairão como uma certeza na cabeça das pessoas. E estamos numa fase de transição. A partir daqui entramos numa fase de transição. Eu aprendi com a pandemia, e acho que deveríamos todos ter aprendido, de que nada é certo, nem para o mau, nem para o bom. Eu lembro perfeitamente que pós-pandemia ninguém contava com o ano 2021, e nomeadamente o 2022, com um boom. Lembro-me de ouvir vários comentários na rua, e nomeadamente aqui, dizer que vem aí 5 ou 6 anos de muito trabalho, e de um ano para o outro as coisas mudam muito rapidamente. Portanto, é preciso ter muito cuidado com as palavras quando as dizemos. Respondendo diretamente à tua pergunta, já pensei numa fase posterior que iria ser pior. Não sou demasiado otimista, não sou pessimista, sou realista. Acredito que nesta fase de transição, o que é que está a acontecer a toda a gente? Toda a gente vai pôr o artigo de inverno na rua, nos clientes, no mercado. Vamos ter que esperar pela recessão, e depois vamos também ter que esperar, que é a conjunção das duas coisas, que é pôr o inverno lá fora e esperar que o verão nos dê algumas coisas. E pode ser, e eu acredito que sim, e começo a ver alguns sinais de que as coisas podem não ser tão más como se especulava à partida. Carlos, aqui a Dolmar vende também para o mercado interno, para o mercado português, pelo que eu sei, uma porcentagem até interessante das vendas. Notas diferença nesta fase de crise, como o Rui referiu já, notas diferença entre os mercados externos e o mercado nacional?
Noto poucas diferenças. A grande diferença entre o mercado externo e o mercado interno é precisamente na forma como se vende o produto e a forma de receber o produto e de cobrar o produto. Porque no fundo as pessoas são as mesmas, independentemente do local. Nós ainda continuamos a cerca de 30% a 40% para o mercado interno. Como tu disse, e já falámos disso no início, esta empresa tem cerca de 50 anos. No primeiro ponto era só o mercado interno. Durante o tempo do meu pai também se manteve com o mercado interno e depois, após a minha entrada, começámos com a parte de exportação e estamos neste momento com cerca de 60% a 70% da parte de exportação. A única diferença que eu te vejo realmente é a parte de comercial. No que diz parte de comércio externo, tens que fazer as coisas mais atempadamente, a visita é feita de forma diferente, o percurso é diferente e as soluções, boas ou más, também vêm com mais tempo. O mercado interno, a única diferença que tu tens é que é tudo muito rápido, ou seja, tu apresentações tens que entregar amanhã. É a única grande diferença. A nível do consumo... Nesta fase, a nível de vendas, de encomendas? Sim, olha, no que diz respeito aos nossos clientes de mercado interno, não houve nenhum que eu não tivesse visitado, que eu não tivesse comprado, mas noto realmente de que as vendas foram em menor número, porque basta o parte do receio para que o cliente compre menos. A parte da particularidade também do mercado interno é mesmo essa que não referi, que é o cliente do mercado interno está habituado, nomeadamente nesta empresa, que a resposta seja imediata. E também permite que o cliente compre menos à partida, que sabe que se precisar a curto e médio prazo, que nós respondemos de imediato. Portanto, não arrisca tanto. É essa a diferença. Rui, a última pergunta que eu tenho para te fazer. Tu notas nesta fase de apreensão, nesta fase de crise económica que a Europa também está a passar, que as encomendas estão a vir cada vez em menores quantidades e provavelmente maior número de encomendas? Ou seja, os nossos clientes têm algum receio de encomendar em grandes quantidades e preferem tentar fazer pequenas quantidades e ver no que é que dá também? É assim, falando na generalidade, pronto, é sempre falando na generalidade, parece-me a mim que até o próprio modelo de trabalho, a nível daquilo que é o produto feito em Portugal para a Europa, vai acabar no futuro por ser muito através de encomendas mais pequenas, serviços mais rápidos, como o Carlos está a dizer. Portanto, este modelo de trabalho para o mercado nacional está cada vez mais a repercutir-se também para ser um modelo que grandes marcas ou grandes grupos vão querer implementar cá em Portugal nas fábricas onde trabalham. Estamos a falar de desenvolver uma coleção para reagir ao mercado, coleções, por exemplo, que eles colocam na Ásia, onde nós sabemos que conseguem ter algumas margens de produto, mas já não vão colocar numa quantidade substancial para poderem terem margem de responder ao mercado através de um produtor, por exemplo, português, que reage mais rapidamente numa quantidade mais pequenina. Eu acho que esse modelo vai acabar por ser um modelo que cada vez mais no futuro vai ser seguido pelas empresas que trabalham para o mercado internacional. É normal que depois hajam clientes, como o Carlos diz, podíamos falar aqui de casos completamente paradigmáticos, portanto, clientes que trabalham à escala global e que têm de trabalhar com muito tempo de antecedência, porque trabalhando à escala global tu tens mercados que tens que, no fundo, servir de forma muito mais antecipada, até pelos tempos de trânsito das mercadorias e das estações distintas que eles têm. Depois tens um mercado europeu que a grande parte dos fabricantes portugueses e em Felgueiras nós trabalhamos, em que aí podemos sim já servir num mais curto espaço de tempo. Mas as encomendas estão a reduzir claramente aquilo que eram os grandes volumes, estão a reduzir, tirando casos pontuais, que todos nós sabemos que há sempre casos pontuais, cada vez mais talvez a trabalhar com clientes que tenham um preço médio ou um preço médio-alto que permitam também às empresas poderem trabalhar melhor com algumas margens melhores, porque trabalhar com um cliente de preço torna-se cada vez mais difícil, portanto a competição aí é muitíssimo grande e já não é só Portugal, já começam a entrar outros mercados e isso, quando partimos também para esse segmento de preço, nós sabemos que não estamos a falar de volumes enormes. Quando partes para um segmento de preço superior, os volumes também começam a reduzir, mas depois aí tem a ver também com a gestão interna da empresa, o rentabilizar o produto, a eficiência, a qualidade, vai gerar também um preço distinto, pronto, e há todo um processo. Mas estou de facto em crer que o futuro passa um bocadinho mais por alguma redução
gestão das encomendas. Muito bem, Carlos, última pergunta que eu tenho para ti. Tu és a terceira geração aqui na empresa. Pelo que eu percebi, que tu já disseste às tantas, aquilo que trouxeste mais de novo aqui foi a parte da internacionalização da empresa. Portanto, a pergunta de fundo era o que é que a terceira geração está a trazer aqui para o setor do calçado? No nosso caso em particular, que obviamente que não é comum a toda a gente, no nosso caso a parte foi a internacionalização, foi a parte que veio notar-se mais. Depois, todas aquelas coisas que estão inerentes a isso mesmo. O ter que falar línguas, o ter que parte digital, a parte de informação, a parte de informática, a parte de tudo que é o know-how que este mundo novo nos traz, em que, com todo o respeito que as gerações anteriores têm, que não haveria e que não tinham essa capacidade para impor. E eu, com a minha irmã, que ainda não falei cá, que a minha irmã está cá comigo também, e tem a mesma responsabilidade que eu, noutro setor, mas nós, sem dúvida, que devemos dar este refresco, por assim dizer, que a empresa, acho eu, que necessitava, e nomeadamente até no que diz respeito à parte de desenvolvimento, porque a Adolmar, como já vai na terceira geração, estava muito assente a um determinado produto, para um determinado mercado, e não saía dali. Com a nossa entrada, veio-se dar aqui um alargamento no que diz respeito ao produto a apresentar ao cliente. Muito bem. Rui, vamos avançar para as notas finais. Alguma que queiras partilhar? Eu queria partilhar apenas, uma vez que estamos hoje na Adolmar, dar os parabéns ao Carlos Moreira e ao seu pai e à sua irmã, naturalmente, que são os representantes atuais da empresa, que conheço bem, conheço há muitos anos e tenho também como amigos, porque de facto este é o exemplo de uma empresa que se reinventou, rejuvenescendo, reinventando, quero dizer rejuvenescendo, porque a tradição que tem e o sucesso que tem já vem de há muitos anos. O Carlos trouxe de certa forma um sangue novo. O Carlos toda a gente conhece e acho que todos nós o conhecemos na praça, é uma pessoa extremamente voluntariosa, inovadora, que está sempre disponível para ajudar, para colaborar, e tem sempre algo de novo para acrescentar, e ele de facto acrescentou aqui um sangue novo, nota-se perfeitamente o marketing da empresa que mudou substancialmente e muito se deve também ao que o Carlos está a dizer das novas tecnologias, ou aproveitar também essas ferramentas. Dar-os parabéns porque trabalhar no mercado nacional é cada vez mais é cada vez mais difícil de colocar um produto made in Portugal para que as pessoas entendam que o made in Portugal tem um valor acrescentado face àquilo que é a oferta que tem dentro das próprias lojas portuguesas. Reforçar aqui como nota que todos nós consumidores devíamos ter essa atenção de olhar e de ver se o produto é made in Portugal e de valorizar aquilo que é feito por nós e que é nosso, que é feito com muita técnica, por famílias como esta, muito empreendedoras e que trabalham ao longo de muitos anos e que dão trabalho também a muitas famílias. Valorizar o que é português, valorizar o que é nosso e dar os parabéns ao Carlos Moreira e à família pelo excelente trabalho que tem desempenhado da Adolmar. E um abraço com muita amizade. Muito bem. Carlos, alguma nota final que queiras partilhar connosco? Agradecer nomeadamente ao Rui, nomeadamente a estas palavras que ele acabou de dizer, a ti, Pedro, e à Felgueiras Magazine por nos apoiares, por estás muito presente nas empresas, pelo vosso podcast que ajuda muito, em que eu sigo naturalmente. No que diz respeito à parte do calçado, que foi aquilo que nos trouxe cá, vamos ter calma, esperança, e pode ser que seja apenas mais uma diferente, pessoas, elas são diferentes, não são iguais. E que no final do ano cheguemos todos ao final e olharmos para trás e pensarmos que realmente foi difícil, mas que sobrevivemos e que vamos pensar já em 2004 para um ano melhor. Espero que tenhas muita razão. A minha nota final é mesmo para te agradecer o facto de nos teres recebido aqui na Adolmar. Gostei muito desta nossa conversa. Obrigado. E chegamos ao fim deste episódio do mais famoso podcast sobre calçado. Portanto, se quiser, envie as suas questões para podcast@felgueirasmagazine.pt. Pode nos seguir, nós estamos presentes nas diversas plataformas de podcast.